O que tá acontecendo dentro das igrejas evangélicas? O que tá rolando dentro das igrejas evangélicas, gente? O que tá acontecendo? De novo? O que tá acontecendo com essa internet? O que tá acontecendo com esse Brasil? Me Mundo. conta o que tá acontecendo com esse mundo. Me fala, alguém me explica, em nome de Jesus. Eu não tô entendendo Então, nada. Ué, paz, Senhor, gente. a paz do Senhor Jesus. Então, gente, sim, o ponto que a gente vai falar hoje. Hoje, que é o Com a mesmo mesma dia, roupa. estamos com a mesma roupa em comemoração do Ano Novo. Já É. aproveitamos. Estamos preparados para o ano novo. Basicamente. Gente, a gente quer fazer uma breve reflexão sobre liberdade, sobre religiosidade, sobre essas questões, né? Hoje em dia, né, gente, existe uma discussão muito grande. Falar sobre liberdade Religiosidade. versus religiosidade versus Isso. libertinagem. Vamos bom. Isso. Tipo assim, hoje em dia, gente, tem uma grande questão, né, no meio cristão, com essa questão da liberdade, né? Então, você vê, né, tipo assim, diversos cristãos, assim, que professam sua fé em Cristo, fazendo coisas e outros julgando as coisas que eles estão fazendo, e pessoas ali na religiosidade, né? Qual que é o ponto, né? O que está acontecendo, né? O que é o certo? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? O que tá acontecendo com as igrejas evangélicas? Tipo assim, eu devo... Esse é o meu questionamento. Assim, porque assim, gente... Desde há 5, 6 anos atrás. O que acontece? Primeiro, né? O que a palavra fala, né? A palavra fala em Gálatas 5 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, o que acontece, né? As pessoas, elas, antigamente, né? Creio que antigamente os cristãos, os crentes de antigamente, eles eram mais crentes. Então, assim, eles criaram algumas cercas de proteção para a fé deles. Nisso envolveu o quê? Um modo de religiosidade, de viver, doutrinas, uso e costume, coisas que não estão na Bíblia, mas que para esses cristãos eles serviram para que eles pudessem manter a sua fé acesa, para que eles pudessem manter a sua santidade. Digamos assim, Isso, eles pudessem se proteger, né? Do pecado, se proteger deles mesmos, né? Porque na verdade a questão da religiosidade, da liberdade, da libertinagem está muito relacionado com o coração da pessoa. Então o que acontece, né? A pessoa, ela sabe que o coração dela... Voltando. O que acontecia? Eram pessoas que se convertiam e obviamente elas reconheciam que elas eram pecadoras, que elas tinham um coração que era falho, um coração que estava inclinado, sim, para coisas do mundo, para coisas erradas. Então elas criaram cercas de proteção para não pecarem com os costumes, doutrinas. Só que depois começou a surgir uma nova vertente na igreja, onde as pessoas começaram a realmente fugir dessa religiosidade, né? Onde esse uso e costume, essas doutrinas começaram a ser questionadas e as pessoas começaram a buscar uma certa liberdade, né? Falando que isso daí estava aprisionando a identidade delas. E isso é correto, realmente, assim, de um certo ponto, a religiosidade, ela pode impedir a pessoa dela realmente fluir na identidade que ela tem em Deus, né? Porque ela vai ficar presa ali num sistema, num padrão que foi imposto por outras pessoas. Por doutrinas. Por uma doutrina. Por mãos de homens. Isso. Porém, né, essas pessoas que começaram a se libertar desse modo religioso, elas começaram a ir para um outro lado também extremo, que foi o que? O lado da libertinagem, onde elas começaram a usar a liberdade em Cristo como desculpa e a graça de Deus como desculpa para elas assim fazerem o que elas bem entendem, o que elas bem entendem, o que elas bem entendiam, o que elas bem entenderão, entende? Então elas começaram a usar essa liberdade que em Deus, essa pregação da liberdade, da graça, para
elas agirem da forma com que elas quisessem, da forma com que o mundo mesmo estava agindo, elas copiarem coisas do mundo e agir dessa forma. E o ponto é que hoje em dia todo mundo vê uma briga. Uma briga o quê? Entre pessoas. Se uma pessoa que está ali fala que é cristão, mas a pessoa está vivendo igual qualquer outra pessoa do mundo, a pessoa está ali fazendo o que ela bem entende. Se chega alguém e fala que está errado, essa pessoa fala, mas tu está sendo religioso. Entende? Tipo assim, hoje virou uma pregação assim, gente, que tá tipo assim uma bagunça a igreja. Cristo, tipo assim, ele chamou a gente para a liberdade. Sim, mas ao mesmo tempo, o que ele fala? Ele fala, então não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, ele está falando que vocês são livres, mas vocês são livres para me servir. Não vocês são livres para fazer o que vocês bem entenderam. Cristo, tipo assim, ele pagou um alto preço por você. Cristo, ele pagou um alto preço por nós. O Cristo, ele pagou um preço de sangue por nós. Entende? Quando você você usa essa liberdade que ele conquistou para você fazer o que você bem entender da sua vida, você tá, tipo assim, ali profanando, você tá ali amaldiçoando o próprio sacrifício de Cristo sobre a sua vida. Entende? O ponto de você servir a Cristo é justamente você é livre, mas a reflexão é o que? Justamente o que? Qual que é o ponto filosófico até dessa questão de Cristo te fazer livre? O ponto é que você estava preso, você estava escravo e dominado pelo pecado. E o pecado com que Cristo te libertou não é somente o pecado das suas atitudes, ou seja, não é somente uma atitude moral, uma atitude pecadora que eu tenho, mas você estava sobre o domínio de uma influência do pecado, sobre um poder de pecado que ele te influenciava a pecar. E quando Cristo ele morre e ressuscita, ele te coloca num lugar de vida. Então ele tira essa força, esse poder do pecado sobre você. Então você é livre para realmente escolher aquilo que você vai fazer, aquilo que você não tem mais essa influência do pecado sobre a tua vida. Ele tira essa influência, ele tira esse jugo. Porém, o ponto de você ser livre é justamente o ponto não de você poder fazer tudo o que você quer, mas você ser livre também é você poder escolher seguir um só caminho. Entende? Então você ser livre é você poder escolher também servir a Jesus Cristo. O ser livre não é somente o ponto de, tipo assim, Cristo me libertou, então agora eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Mas não, porque justamente eu sou livre agora, então eu posso escolher e sou livre para decidir seguir a Cristo. E a minha liberdade, ela é melhor resolvida, a minha liberdade, ela é melhor expressada na minha decisão de seguir um caminho. E não, tipo assim, na minha decisão de eu fazer o que eu bem entender e seguir todos os caminhos ou aceitar tudo. Entende? Você fazer isso, você está só sendo ignorante. Você, tipo assim, a pessoa que ela não toma uma decisão, ela é uma pessoa ignorante. Tem até uma alegoria, né? Um conto que fala, né? Que tinha um cristão que ele estava em cima do muro. E de um lado do muro estava o inferno. E do outro lado do muro estava o céu. E desse cristão estava em cima do muro. Consegue imaginar? Daí de um lado do muro que estava o céu, estava todos os anjos assim. Ei, vem pra cá! Vem pra cá, vem pro nosso lado. E daí eles estavam chamando o cara, vem pro nosso lado. Daí o cristão olhando, pô, estão querendo mesmo que eu vá, né? E daí do outro lado tava o diabo, né? O Lúcifer, o capiroto, o cramunhão e os demônios assim, ó. Olhando pra ele. Tipo. Daí os anjos lá do outro lado, vem. Daí, né? Esse cara pegou, olhou, né, pro diabo, né, e falou, né? Falou pro diabo, viu? Mas, ó, os anjos estão me chamando. Ele falou, por que você tá aí de braços cruzados? Você não me fala nada? Você... Tá todos os demônios aí tudo quieto? Por que vocês não estão falando nada?
Daí o diabo olha por ele e fala, viu? Então, é que é o seguinte, o muro é meu. Entende? Ou seja, tipo, gente, você tá em cima do muro, o muro é do diabo. Então, gente, você ser livre é justamente, Cristo ele te fez livre para você poder tomar uma decisão. Entende? A liberdade que Cristo te libertou não é para você fazer o que você bem entender da sua vida, mas não é para você, ele te fez livre para você tomar uma decisão, para você realmente entender aquilo que ele fez por você e você decidir seguir a ele. Entende? Não é você fazer o que você bem entender da sua vida, você fazer o que você bem entender na internet, sabe? A gente tem que começar a refletir sobre essas coisas, sobre realmente como que nós estamos sendo cristãos, entende? Ah, mas é porque a igreja foi muito religiosa, ou porque a igreja isso e aquilo, ou porque, não, porque falam que beber é pecado e beber não é pecado. Então, mas qual que é o ponto? Por que que isso aconteceu? Qual que é esse ponto? Porque, Mas gente... e isso agora virou moda agora, né, gente? Sim, O que tá acontecendo? Que de repente virou moda agora, que tudo que, né, de repente... mas beber ficou algo... Não ficou assim, gente, mas por quê? Mas Qual sentido? sabe por que que isso aconteceu, gente? Sabe por que que, tipo assim, o teu líder... Porque parece Sabe que é por umas quê? modinhas que surgem, não parece? Parece que é umas modinhas assim, e de repente... Sabe por que que teu pastor, o teu líder, ele fala pra você que você não pode beber, que beber é pecado? Tem dois pontos. Primeiro, por quê? Porque os líderes, os pastores, não estão formando cristãos com um senso crítico, cristãos que realmente entendem aquilo que Cristo quer deles, cristãos que estão seguindo o propósito. E segundo, porque o teu pastor, ele sabe que você é um ignorante, que não tem controle sobre você mesmo. Então, se ele falar que você pode beber, você não vai pegar e você vai beber uma taça de vinho no ano com a sua esposa. Você vai beber todo final de semana, fazer churrasco e fazer cagada, entende? Esse é o ponto. É porque as pessoas não sabem lidar com a liberdade. Por isso que foi criada essa Não tá, cerca. porque beber em si não tá na Bíblia que não pode beber. Beber não é pecado. Tipo, Mas isso. o problema é você, tipo assim, isso te dominar, entende? Porque as pessoas deixam essas coisas dominar. Então, por que falam que beber é pecado? Não é porque é pecado, mas é porque, gente, eles falam isso porque as pessoas têm medo, porque sabem que você não sabe lidar com a tua liberdade. Porque se você fala para um caboclo que beber não é pecado, o cara não vai lá e vai tomar um vinho, uma taça de vinho, o cara vai lá e vai se embebedar. Tanto que na cultura em outros países, né, tipo, na igreja é normal, tem né, culturas que é normal. Que é a cultura deles que é normal de, na verdade, eles beberem. Só que se você for parar bem pra pensar, né, que não tem sentido, não tem. Sim. Ou por que falar tatuagem é pecado? Não, pode falar. Tatuagem é pecado. Tipo assim, não é porque tatuagem... Mas é porque, gente, se... O cara, tipo assim, fala que você pode fazer tatuagem, o cara vai lá e faz uma florzinha, faz uma borboleta no braço. Entende? Por causa disso, porque daí... Ou faz um leão tudo torto. Não, porque daí vai se a discipuladora não fala pra menina que é pecado, tipo assim, ela vai lá e vai fazer uma tribal aqui no cofrinho, vai fazer o quê, pô? Ai, Sabe? pelo amor de Deus. Gente, por favor, né? Tipo assim, é porque, gente, tipo assim, é porque as pessoas não sabem lidar com a liberdade. Então, tipo assim, E a Cristo pessoa nos às vezes libertou. a pessoa às vezes vai e acaba fazendo da liberdade uma libertinagem, E isso, a né? pessoa usa isso como a pessoa usa isso como desculpa, né? um Como uma forma pretexto de... para libertinagem. Exatamente, né? Pra usar, na verdade, tipo assim, o quê? Realmente porque a pessoa não quer sair de um local de escravidão, a pessoa prefere continuar sendo escrava, né? Sim. Mas o ponto que você tá chegando, por que você tá falando isso? Eu tô falando isso porque... Que tá, vamos supor assim, eu posso fazer tatuagem? Pode, Mas, gente, o ponto principal... Então, Eric, eu posso fazer tatuagem? Que tem um monte de gente que vai questionar pode. isso. Pode? Você pode, mas você deve? Tipo assim... Qual a motivação do teu coração por pra que querer você fazer quer uma fazer tatuagem? tatuagem? Gente, mas é que o ponto, assim, a gente tá muito preocupado, sempre a gente se preocupa, a gente vai ler a Bíblia. Então, eu sempre tô preocupado, tipo assim, eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? A questão, tipo assim, pô, Cristo falou sobre tatuagem, Jesus falou sobre tatuagem, ele falou sobre tatuagem.
Ele não falou sobre tatuagem. Por quê? Porque não é importante. Ele falou sobre o quê? Ele falou sobre coisas que você deve fazer. Falou sobre o reino. Você está fazendo as coisas que Jesus mandou você fazer? Não, não tô, Eric. Então por que você tem que se preocupar em fazer tatuagem? Você tem que se preocupar primeiro em fazer as coisas que Jesus mandou você fazer. Se nem as coisas que Jesus mandou você fazer, você está conseguindo fazer, tu não se preocupa com a tatuagem. Tipo assim, vai fazer o que Jesus mandou você fazer primeiro. Entende? Tipo assim, esse que a gente tem, tipo assim... Hoje em dia também existe um pretexto também, no sentido de, e tal coisa vai me ajudar a me aproximar das pessoas para ganhar essa alma para Jesus. Então, eu ouço tal música porque senão para não ser religioso e para eu ganhar tal pessoa para Jesus. Essa é desculpa, porque você quer ouvir a música e você tá arranjando desculpa para ouvir a música. É porque você está arranjando desculpa para você frequentar certos lugares. É porque você está arranjando desculpa porque você quer assistir as coisas isso assim. Isso é muito assim, é muito terrível pensar nisso, mas realmente, de às vezes, não, tu vai, não, eu vou por determinado lugar porque lá tem pessoas que eu vou ganhar para Jesus. Será? E quantas vezes que daí você não acaba se deixando esses ambientes te influenciarem e você acaba não sendo uma influência dentro desses locais. Na verdade, você acaba sendo influenciado. Infelizmente, o que tem de cristão, de jovem, principalmente, que a gente vê que acaba na verdade, se deturpando dentro de alguns locais, se deixam ser influenciados, permitem ser influenciados, permitem acabar realmente se desviando, saindo do propósito, daquilo que Deus tinha estabelecido, saem de um propósito com uma desculpa de que estão entrando em determinados locais e que dentro disso estão alcançando pessoas para Jesus. Pois é. E o que Jesus fala? O que Jesus fala na parábola do mordomo infiel? Ele fala que os filhos das trevas, eles são mais astutos, são mais sagazes, né? A gente vai do que os filhos da luz. A gente vai trazer um vídeo, a gente vai falar um pouquinho da nova era, algumas atitudes que tem dentro da nova era, o que os filhos das trevas eles fazem e o porquê que eles são coisas que nós vivenciamos na prática, as diferenças que existem dentro da nova era e que a gente não vê dentro do cristianismo. Né? Mas por que... vai fazer um vídeo para falar sobre isso. E por que Jesus fala isso? Ele fala porque ele tá falando que, gente, os filhos das trevas, eles são melhores em ser filhos das trevas do que os filhos da luz são em ser filhos da luz. Ou seja, tipo assim, você vai pegar um cara... Por que o islamismo, os muçulmanos, eles convertem tanta gente hoje em dia? Porque os caras acreditam. E os caras se convertem. Aquilo, né? Que eles os caras têm que orar 5 vezes por dia, virado a bunda pra Meca. Aí os caras faz, entende? Não, porque os caras têm que morrer lá pra conseguir as 72 virgens lá, os caras vai e morre. Entende? Daí, tipo assim, mano, lógico que os caras vai lá e se converte, porque, mano, tipo assim, os caras estão morrendo por aquilo. Se o cara tá morrendo por aquilo, o cara fala, mano, é porque o troço é de verdade, né? É porque é real, né? É porque, mano, cara, o motivo tem pro cara tá morrendo. Agora não. Agora o cara tá falando, o cara tá ali domingo na igreja, tipo, Jesus, tipo assim, seus olhos são como fogo que me queima. E daí, tipo, na segunda você está assistindo Big Brother, na segunda você tá assistindo, ou você tá lá no Instagram, tipo assim, vendo porcaria, entende? Tipo assim, daí a pessoa ali vai olhar, não, mano, tipo assim, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá, então é Jesus. Tá falando que é Jesus que tá entrando lá no Instagram lá e vendo e curtindo. E botando coraçãozinho lá. É Jesus que tá lá no histórico lá do seu YouTube. É porque é Cristo que vive em você, né? É Jesus que tá lá no histórico lá do Google. Fala. Gente. Daí por quê? Por que tipo assim, a pessoa do meu trabalho não se converte? Por que meus amigos não se convertem? Porque, mano, tipo assim, eles estão te convertendo novamente. Entende? Porque você, tipo assim, você não se posiciona. Eles não veem, tipo assim, uma atitude que alguém que tem fé, alguém que acredita. Eles falam, mas eu não sou salvo pelas obras. Não, você não é justificado pelas obras, mas a palavra fala que a fé sem obras é morta.
E as obras não é só você fazer caridade, você dar cesta básica, não, mas é você realmente mostrar a tua fé. Entende? Daí você tá ali, gente, realmente, tipo assim, não use a liberdade como pretexto para tua libertinagem, mas se posicione em Deus. Entende? Tipo assim, quanta gente, tipo assim, às vezes não fica ali, tipo assim, como viver uma vida sobrenatural? Mano, primeiro para de pecar. Primeiro para, tipo assim, de assistir Big Brother. Para de, tipo assim, de maratonar série tosca. É um bom passo para você começar a viver, tipo assim, uma vida sobrenatural. Porque o primeiro passo desculpa, sobrenatural gente, é a graça de mas Deus sobre a tua vida que te impulsiona gente, a melhorar. são coisas que sim, que fazem você ir para um lado de pecado. Desculpa, eu não São sei. influências, Eu não gente. consigo ver como você vai ali e isso não vai te levar a pecar. São Eu acho influências. muito, eu não sei, sabe? Isso eu vejo poucas pessoas, né, realmente vivendo e falando a respeito disso. E realmente eu não vejo como. Não sei. Realmente não vejo como. Você mesmo, você tem testemunho sobre isso, não tem? De coisa que te levou o quê? Levou você o quê? Não tem um como, caminho de gente. perdição. Tipo, tu vai lá. Eu não sei, eu não sei, gente. Eu Tipo não assim, virei anjo ainda, entende? Não entendo, assim, não gente, entendo. Tem coisa que eu ainda não são entendo. gatilhos na mente, porque tu vai lá, você vai entrar num site de notícia. Eu igual falando, pô, a gente tá falando do Big Brother, tá? Mas você vai entrar no site de notícia lá, tipo assim, a notícia de não sei quem lá, e gente sem roupa, gente não sei o quê. Tipo, tu São vai ficar gatilhos, né? Você vai nisso? entrando, Você vai entrar nisso? do Não nada vai, a pessoa mano. já tá acessando pornografia, Tipo do assim, nada tu você já vai, tá ali tu vai pesquisando. ficar entrando nessas coisas? Não vai, Não dá, né, gente. cara? Tipo assim, tu vai evitar esse caminho. É mais óbvio que nunca. Tipo, não, eu não vou entrar nisso, acabou. Isso não tem nexo. É algo que não vai me levar pra lugar nenhum. Por que que eu vou... Pra que eu vou ficar dando trela pra isso? Se né? Não é algo que vai me alimentar, não é algo que vai me fazer bem. E nem vem com essa história, é só não deixar descer pro coração, descer pro coração. Gente, isso não existe. Tá? Você tá alimentando a sua alma. Você tá se alimentando com algo. Tem tipo assim, tá? Do que é fala A questão você não é é uma se nova alimentar a criatura. alma. Se foi errado alimentar a alma, você tá alimentando algo errado na tua alma. Então você tá alimentando a sua alma com algo errado. Ah, tá. Isso que eu tô falando. Tipo assim, você é uma nova, você fala que você é uma nova criatura, mas tá, tipo assim, se você é uma nova criatura, você tem que se alimentar de coisas novas, de algo diferente do que você costumava se alimentar. Entende? Por exemplo, você vai pegar um cachorro, um pitbull. 22 minutos de vídeo. Um pitbull, por exemplo, terminando. Um leão. Sei lá, um leão não, um pitbull, vai. Ele é um cachorro, ele come o quê? Ele gosta de carne, se der carne lá, ele come. Só que daí o pitbull se converte. Vamos dizer que o pitbull aceita Jesus Cristo. E daí o pitbull vai virar o quê? O pitbull vira um coelho, uma nova criatura. Ele não vai virar tipo um chihuahua, entende? Ele vai virar tipo assim um coelho, porque é uma nova criatura. Vou comer umas coisas. Tipo assim, então ele vai o quê? O coelho, ele é herbívoro, ele come mato, ele não come mais carne, entende? Então ele se alimenta de outras coisas, porque é uma outra criatura. Entende? Tipo assim, ele não virou um chihuahua só. Porque o chihuahua é o quê? Só um pitbull pequenininho, ele continua bravo, continua cachorro, continua querendo comer Qual carne. nesse vídeo mesmo que eu tenho? Liberdade. Até esqueci. Essa volta no pitbull. Mas porque é da nova criatura, tem tudo a ver. Entendi. Entendeu? Então, gente, é isso, ó. Não use essa Use palavra drogas, não, brincadeira. da liberdade. É uma droga isso daí mesmo. Não use essa palavra como pretexto para você pecar. Não use a palavra. Pare de usar isso como pretexto para você pecar. Mas o que busque se alimentar da palavra de Deus, de bons livros cristãos. Busque a Deus, ore, busque o Espírito Santo, sabe? Tipo assim, busque viver uma vida realmente de santidade. Fuja do mal. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Realmente, como Por favor. fala lá em Filipenses, que é
de tudo aquilo que é, como é que é aquele versículo lá? Que é Tudo me é lícito. também, Esse? tem aquele lá, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem aquele lá também, tudo aquilo que é puro, tal, nisso pensar. Isso. Nisso que a gente deve pensar. Então vamos ser coerentes, né, gente? Tem tais coisas que é puro isso pra pensar? Não é, cara. Não é puro, meu. Não tem nada de puro nisso daí. Nisso daí que você tá nessa internet olhando. Tem nada de puro nesse perfil aí que você anda fuçando no Instagram. Tem nada de puro nesse canal que tu anda às vezes assistindo. Não tem nada de puro nesses sites que você anda acessando. Então, ó, corta, Tipo assim, acabou. a gente tem que pedir perdão, gente, pela nossa incredulidade. Porque na verdade, tipo assim, tudo E isso... outra coisa também, não tem nada de puro às vezes em alguns comportamentos também. A gente tem que tomar cuidado, gente, realmente, sabe? Com essas questões, assim, de realmente de algumas questões, de algumas intenções que a gente tá fazendo algumas coisas. Que, gente, tudo isso, na verdade, tipo assim, se você for pensar bem, é uma incredulidade que a gente tem. Por quê? Porque quando você faz essas coisas, na verdade, você tá declarando o quê? Que você não acredita realmente que você não tenha consciência de que Deus, ele tá ali junto com você. De que Deus, ele tá ali vendo tudo que você tá fazendo. De que o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Então é uma incredulidade que você tem. E por isso que você faz. Então peça perdão pela incredulidade. Olha que tem demônio que tá junto assim também. Desculpa, mas é verdade. Entende? Mas é uma incredulidade. Gente, é verdade isso aí. Você não acredita que Deus, ele tá ali. Tem horas, gente, que vai ter um demônio do teu lado. Ó, tô falando sério. Gente, teve um dia, faz tempo isso, mas eu lembro que teve uma vez que eu tava, gente, sério, era tipo assim, era tipo de madrugada. E eu lembro que eu fui mexer no computador de madrugada, no meio da madrugada eu fui mexer no computador. E, gente, eu lembro que veio um pensamento bem estranho, mas isso era tipo assim, meio que no início, né? E era aquela coisa, existia antes uma Mari que tinha velhos hábitos que não eram, né, muito legais, digamos assim. E aí a pessoa aqui foi lá mexer no computador de madrugada. De repente veio um pensamento bem idiota, né, bem sugestivo. E eu lembro que eu parei assim, eu pensei assim, gente, da onde que tá vindo esse pensamento aqui do nada? Eu pensei assim, não, né, não faço mais isso. Isso aqui não, eu não vou entrar em tal lugar, de jeito nenhum. De repente, eu lembro que eu só olhei pra trás e tipo assim, me veio assim aquilo, como se tivesse algo atrás de mim. Quando eu olhei pra trás, tinha um homem parado na porta. O vestido todo de preto, com um chapéuzão preto. E eu lembro que eu olhei ele, eu saí vazada dali, fui lá acordar ele. Eu falei assim, meu, aconteceu tal coisa. E ó, isso aí não é brincadeira não, gente. Isso aí, ó, ali tem um demônio ali nessas horas aí, sugestivo ainda, que de repente tá querendo que mais é realmente induzir você a fazer cagada, sabe? Fazer burrice mesmo. Querer fazer você ali. Você pensa, você acha realmente quando tu tá ali, às vezes, dependendo do que você tá fazendo, dependendo dos comportamentos que você tá tendo, você acha que é o Espírito Santo que tá te induzindo, sabe? Vamos ser realistas, entendeu? Sabe, gente? Tipo assim, não, tô sendo influenciado ali pelo Espírito Santo por aquilo, sabe? Não é, né, gente? Tipo assim, pelo amor de Deus, só pra sabe? finalizar, né? Tipo assim, pensa, né? Quem dirige aqui, né? Porque quando você está dirigindo numa via, por exemplo, né? A via é 60 km por hora. Você não dirige a 60 km por hora. Normalmente você dirige a mais do que 60 km por hora. Porque, mesmo que o limite de velocidade, por lei, é 60 km por hora. Quando que você diminui a 60 km por hora? Quando tem um radar. Então, ou seja, você só anda no limite da lei, você só anda debaixo realmente da regra quando você sabe que existe a presença de um radar que vai te punir se você quebrar aquela regra. E a mesma coisa, tipo assim, os cristãos, a gente tem andado com Deus, porque nós andamos sem a consciência de Deus. E nós só andamos com Deus quando nós temos uma consciência dele e, na verdade, uma consciência de uma punição de Deus.
Então, na verdade, tipo assim, você está servindo a Deus muitas vezes sendo obediente por medo de Deus e não por amor a Deus. Isso que a gente precisa mudar, a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, não só ter medo da punição de Deus, porque você só obedece a Deus porque você tem medo de ser punido. Então, quando você tem aquele alerta do radar que você vê, daí você anda na linha. Mas quando você já não tem mais aquele alerta, daí você extrapola. E a gente não pode ser assim. Quando a gente ama a Deus, a gente vai realmente começar a caminhar debaixo da regra, debaixo realmente do limite que Deus estabeleceu para nós. Então, quando você tem essa consciência de que Deus está com você o tempo todo e que você ama Ele, você vai começar a andar no limite do que Ele estabeleceu para você. E você não vai começar a extrapolar isso, entende? Então, a gente precisa ter esse limite, essa consciência da presença de Deus realmente com a gente, para a gente poder caminhar nesse limite, a gente poder realmente caminhar naquilo que Deus estabeleceu. Amém. E não ficar extrapolando isso, Não entende? extrapolar. Eu comecei a dar risada. Por causa que eu me lembrei do que o pastor falava, que ele falava assim, tem gente que às vezes se olha pra pessoa. Ele falava assim, lembra que ele falava assim, será que é Jesus que tá andando, será que Jesus tá andando do teu lado nesses momentos que você tá andando de determinada forma? Ou será que o diabo que tá andando com você? Aí ele falava assim, né, tem gente que às vezes você olha e você nem sabe que até o diabo até acho que tem medo da pessoa, né? Que você nem sabe mais se é a pessoa, o que ele falava mesmo, se a pessoa é... A pessoa passa, é o diabo que endemoniza com a pessoa. É o diabo que endemoniza com a pessoa. Fica endemoniada, né? Ele falou que era o diabo que ficava endemoniado com a pessoa. Eu lembrei disso, eu pensei, meu Deus. Mas enfim, Então, esse vídeo está muito comprido. mas é isso, gente. Então, gente, que a gente possa ser liberto, né? A gente fala porque a gente também se coloca nessa condição, realmente, tipo assim, porque a gente seja liberto dessa incredulidade, dessa condição onde a gente realmente não tem essa consciência de Deus, que a gente possa ter essa consciência de Deus, do Espírito Santo habitando em nós, realmente que Deus ele tá com você o tempo todo. Amém, Eu tô gente? imaginando o diabo endemoniando com a pessoa. Ai, misericórdia. Qualquer coisa você corta isso. Tá. Esse é o diabo endemoniar com a pessoa. Mas eu vou cortar aqui, já ficou meio exagerado. Tá bom. Tá? Então, gente, que realmente a gente possa ter essa consciência de que Deus ele tá com a gente, que o Espírito Santo ele habita dentro de você. Tudo que você está fazendo, gente, Deus ele tá ali com você, então vamos ter essa consciência realmente, que essa incredulidade realmente ela saia dos nossos corações, para que Cristo realmente ele venha habitar dentro de nós. Amém. Amém? Amém, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.